Olá pessoal, meu nome é Caio Bittencourt, eu sou um dos professores aqui do Instituto Advance e hoje, como primeira aula, do nosso módulo de componentes eletrônicos, uma aula gratuita para você, nós vamos falar sobre introdução à eletricidade. Então, essa é a aula de número 1. Do módulo básico de componentes eletrônicos. E para nós introduzirmos o assunto, nós queremos exemplificar que, tanto na eletricidade como em qualquer área, nós temos sempre, para poder desenvolver coisas complexas, coisas grandes, nós temos sempre uma base, nós temos sempre uma matéria-prima pela qual a gente faz a construção de qualquer coisa. Então, por exemplo, se eu for fazer uma construção de alvenaria, a minha matéria-prima vai ser o tijolo. Se eu for fazer uma receita, a minha matéria-prima vão ser os ingredientes. Então, sempre existe, em qualquer área, em qualquer tipo de ciência, existe sempre uma matéria-prima. A matéria-prima, para nós entendermos eletricidade, é denominada átomo. Então, o átomo é a matéria básica que nós podemos, através do entendimento do átomo, nós podemos entender e entrar dentro do universo da eletricidade. E o que vem a ser o átomo? O que representa esse tijolinho básico, que dá origem a praticamente tudo aquilo que conhecemos? Esse tijolinho básico, ele é formado da seguinte forma. Nós temos aqui no núcleo do átomo a junção de dois tipos de partículas. Então, nós temos aqui no núcleo os prótons, que têm carga elétrica positiva. Nós temos também os nêutrons, que têm carga elétrica nula. E nós temos, girando em volta deste aglomerado de partículas, que são os prótons e os nêutrons, nós temos os elétrons. Então, nós poderemos representá-lo desta forma. Então, aqui na extremidade, bem na borda, bem na periferia do átomo, nós temos os elétrons. E eles giram em volta desse núcleo e compõem, assim, o terceiro tipo de partículas, que são os elétrons, que, por sua vez, têm carga negativa. Então, dentro desta visão, destas três partículas, nós vamos atentar somente para as duas primeiras. Porque os nêutrons, eles têm massa, mas eletricamente eles não têm influência. Por quê? Porque eles não têm carga. Então, a diferença dele para os demais, ou seja, do nêutron para o elétron e do nêutron para o próton, é que os três têm massa. Esse tem massa, esse tem massa e todos aqui têm massa. Só que o próton tem massa, mas tem carga. O elétron tem massa, mas tem carga. E o nêutron tem massa, mas não tem carga. Então, o nêutron a gente não vai considerar porque não tem carga. Não é a manifestação elétrica que descreve ele. Então, nós vamos
considerar eletricamente, nós vamos considerar o próton, que é carga positiva, e o elétron, que é carga negativa. Então, nós, dentro da eletrônica, nós vamos entender que há uma divisão, né, há uma separação e um complemento, também podemos dizer assim, que acontece por causa dessa diferença aqui, ó. Um é positivo, o outro é negativo. Então, se nós colocarmos diante de nós esta realidade de um sendo positivo e o outro sendo negativo, é a partir dessa diferença do positivo e do negativo que surge todas as realidades na eletricidade. Tudo que existe em eletricidade parte daqui. Parte desta característica. Um é positivo e o outro é negativo. E para nós entendermos um pouquinho, né, do que vem a ser, o que é positivo, o que é negativo, eu vou exemplificar aqui. Claro que eu estou falando de um outro tipo de grandeza. No caso, eu vou dar um exemplo de uma grandeza magnética, um ímã, por exemplo, aquele ímã de alto-falante. Eu creio que a maioria das pessoas que estão me ouvindo já fizeram algum tipo de experiência com ele. Quando você aproxima um ímã de um lado, eles se repelem, eles se empurram. Um quer se afastar do outro. Então ali é o campo magnético, mas é uma base para a gente entender o campo elétrico, a eletricidade, né? Então, quando eles estão positivo, que lá no campo magnético é norte e sul, né? Aqui é positivo e negativo, mas dá para a gente fazer uma comparação. Positivo com positivo, eles vão se repelir. Negativo com negativo, mesma coisa. Eles vão se repelir. Agora, quando a gente coloca um positivo do lado de um negativo, eles vão se atrair. Então, essa é a grande base primeira da eletricidade. O positivo atrai o negativo e o negativo atrai o positivo. Muito bem. Só que, quando nós entendemos que um atrai o outro, nós podemos entender que em eletricidade, isso daqui só vai acontecer se um for positivo e o outro for negativo. E como é que isso acontece? Como é que um se torna positivo e o outro se torna, por exemplo, negativo? Para nós entendermos isso, nós precisamos entender que um material, por exemplo, condutor de eletricidade, vamos colocar o cobre, material aí que todo mundo conhece, né? O número atômico dele é 29, e na tabela periódica, né, dos elementos químicos, aparece esse símbolo aqui, que vem do latim. Então, ele tem o número atômico 29. O que significa esse 29? Significa que todo átomo de cobre, todo átomo individual de cobre, ele vai ter 29 prótons e ele vai ter 29 elétrons. Então, eles vão estar equilibrados. Se eu fizesse, por exemplo, aqui, usando um exemplo aqui, ó, que aqui fosse um cabo de guerra, e eu tenho, vamos considerar que aqui é o sentido da esquerda, a carga negativa empurra para a esquerda, e carga positiva empurra para a direita. Estou falando a relação dentro do átomo, tá? Porque se nós colocar a carga positiva do lado de carga negativa, eles vão se atrair. Mas eu estou colocando para a gente fazer uma balança, fazer uma contabilidade. Então, se eu tenho 29 para cá, e eu tenho 29 para lá, então, quando eu olho para esse átomo, que tem 29 desse positivo, 29 desse negativo, quando eu faço a matemática, eu vejo que no resultado final, esse átomo ele representa 0. Por quê? Porque eu não posso dizer que ele é positivo, mas também não posso dizer que ele tem características negativas, porque a quantidade de negativo e de positivo é igual. Então, ele está se comportando como um átomo neutro.
ele parece-se muito com essa partícula aqui, ó. Ele é neutro. Se eu olho para um átomo, ele tem 29 negativos e 29 positivos, então no resultado final, na soma, quando eu olho para ele, eu não posso dizer nem que ele é positivo e nem que ele é negativo, porque na soma final ele está se anulando. Agora, quando a gente pega um átomo e por algum processo a gente pega, por exemplo, ele continua com 29 do positivo, que é o próton, só que de alguma forma ele ganha um elétron. Então ele passa a ter 30 elétrons. E esses 30 elétrons que ele ganha, ou que ele fica, né, porque ele tinha 29, ganhou 1, então ele ficou com 30. O resultado é que agora ele tem 30 elétrons. Quando a gente faz a matemática de novo, ele já não é mais neutro. Agora ele é um elétron negativo. Por quê? Porque ele tem 29 positivo, mas ele tem 30 negativo. Então, 29 anula 29 e sobra 1 negativo. Então, o resultado final, o balanço final, é que esse átomo ele está ionizado e ele é um átomo, um íon negativo. Então, se eu olhar para esse átomo, eu vou ter neste átomo que ele é um átomo ionizado e ele representa uma carga negativa de um elétron. É como se ele tivesse só um elétron negativo. O resultado seria este. E aí, quando nós entramos dentro do material cobre, nós não temos somente um elétron, ou somente um átomo, perdão. Nós não temos somente um átomo. Num pedacinho só desse aqui de cobre, nós temos tantos átomos que se nós colocássemos um número aqui, x, nós teríamos num pedacinho desse 18 zeros para representar só nesse pedacinho a quantidade de átomo que tem aí. Então, se todos esses átomos têm um elétron sobrando, na hora que eu somo esses monte de átomo que tem um elétron sobrando cada um, então eu vou ter um átomo sobra um, no outro átomo sobra um, no outro átomo sobra um. Quando eu somo todos os átomos que está sobrando um elétron, porque ele tem um a mais, ele tem 30, né, em relação aos prótons, eu posso dizer que esse potencial neste ponto é um potencial negativo. Se eu pensar agora da mesma forma, tem um outro condutor aqui do lado, e esse condutor ele vai se comportar da seguinte forma. Eu tenho os mesmos 29 prótons, vou representar pelo mais, e ao invés de eu ter 30, ele tinha 29 original, que vem daqui, ó, 29 e 29, ele perdeu um elétron, então ele ficou com 28. Então, ó, neste caso aqui, ó, agora está sobrando um positivo. Então, a carga final, a carga resultante desses dois aqui, é como se esse átomo fosse um íon positivo, então ele é um íon P. Um íon de um próton só. Se eu fizer aquela mesma conta, porque dentro de uma área aqui não tem só um átomo, tem um montão de átomos, é gigante a quantidade. E eu for somar um próton que tenha mais em cada um deles, o resultado final é que no material que eu estou analisando, o potencial é positivo. Então eu tenho, desse lado, eu tenho uma quantidade enorme de átomos que são negativos, porque tem mais elétron do que próton, e no lado oposto aqui eu tenho o inverso. Eu tenho sobrando um próton. Então eu tenho um potencial oposto. Aí nós podemos aqui definir o potencial elétrico. Né? Potencial elétrico ele vem do desbalanceamento das cargas. Todo átomo ele vem equilibrado. Se o número do átomo é 29, exemplo do cobre, sempre ele vai ter 29 positivos e 29 negativos. Sempre. Se, por exemplo, eu pegar o ferro, o número do ferro é 26, então ele tem 26 prótons positivo e 26 elétrons. Para ele ficar ionizado, para ele ganhar carga, eu preciso colocar ou tirar um elétron. Se eu tirar um elétron, ele vai ficar mais positivo. Se eu colocar um elétron, ele vai ficar mais negativo. E assim vai para qualquer material, desde que seja possível ionizar ele. Entendido isso,
a gente precisa fazer uma consideração aqui importante, que é aqui todos os prótons e todos os elétrons têm a mesma carga. Falando em termos de carga, de eletricidade, todos têm a mesma carga. Isso aqui é um fato. Só que em relação à massa, quando nós consideramos a massa, nós podemos entender que o elétron ele é muito mais leve em termos de massa, não de carga. A carga é igual. A diferença é que um é para o negativo, o outro é para o positivo. Mas em termos de massa, o próton é 1876 vezes mais pesado do que o elétron. Então, o próton é cerca, aproximando, né, arredondando, ele é quase 2.000 vezes mais pesado que o elétron. O elétron tem a mesma carga, né, mas em termos de massa, que é o que eu estou comparando, ele é muito mais pesado. Então, quando a gente coloca isso na balança e quando a gente tem os materiais aqui, como eu estou representando, material negativo, material positivo, da onde vem o negativo e o positivo? Vem da somatória de todos os átomos que está no material. E o que acontece com cada átomo, com cada tijolinho desse? Cada tijolinho está ou positivo ou negativo. Se os tijolinhos todos são positivos, eu somo todos esses tijolos e a parede inteira é positiva. Se os tijolinhos são negativos, eu somo todos os tijolinhos, ou seja, todos os átomos, e a parede é negativa. Então, isso é o que a gente falou. Como o próton é muito mais pesado, e eu ligo entre os dois polos aqui, ó, uma lâmpada, e eu sei que quando as cargas são opostas, elas vão se atrair, né? Aqui é negativo, aqui é positivo, então vai haver uma mútua atração. O positivo vai atrair o negativo vai atrair o positivo. Só que como o próton é muito mais pesado, ele vai, num certo sentido, ficar parado. E o elétron, que é muito mais leve, vai andar pelo fio e vai circular para cá, onde vai aparecer uma corrente elétrica e a lâmpada que eu coloquei aqui, ela vai acender. Então, por que o elétron é que vai em encontro ao próton? Porque o elétron é mais leve. A carga é igual? É igual. Então, eles deveriam... Esse deveria sair daqui com uma velocidade, esse daqui deveria sair daqui com a mesma velocidade, e eles deveriam se encontrar aqui no meio, não é verdade? Se os dois se querem, se os dois se gostam, usando uma linguagem para a gente comparar, por que os dois vão ficar esperando? Um sai daqui, o outro sai daqui, os dois se encontram no meio. Só que isso não é verdade. Por que não é verdade? Porque os dois se querem, os dois se atraem, só que um é muito pesado, o outro é muito leve. Se você colocar um corredor que é pesado na pista e um corredor que é leve, o corredor que é leve corre muito mais rápido, não é verdade? Então, usando este exemplo, o elétron que é muito mais leve, ele corre muito mais rápido. Então é ele que praticamente circula pelo fio. Como é o elétron que circula pelo fio, então, devido a este radical aqui da palavra elétron, devido a este nome, elétron, é aonde surge a palavra eletricidade. Por isso que tem esse nome, eletricidade. O começo da palavra vem derivado desse radical dessa palavra elétron. Porque é o elétron que é leve e é o elétron que vai andar. É o elétron que vai se deslocar. Então, eletricidade tem origem nisso. Eletrônica tem origem nisso. Os dois começam com ele, de elétron. Então, ambos têm origem na ação do elétron. Então, o elétron é quem vai andar. Então, isso nós precisamos entender, né? E algo que nós precisamos entender também é que, como o elétron é muito leve, ele vai, num certo sentido, ele vai também ter a capacidade de pular entre um átomo e outro. Então eu tenho um átomo aqui e um átomo aqui.
o elétron está aqui na borda, ele está aqui girando em volta, né? Então, em certo momento, ele vai estar fracamente ligado, ele vai pular para o átomo seguinte. É assim que ele vai caminhar. Esse daqui que está aqui, tem um outro átomo aqui na frente, ele vai pular também. E isso daqui é o que vai determinar o caminho que o elétron vai fazer. Então, o elétron vai pulando de átomo para átomo. Ele vai pulando de um para o outro, porque ele é leve. A gente falou sobre isso. E nessa condição dele pular de um átomo para o outro, se nós olharmos para essa figura aqui, se nós redesenhar essa figura, nós podemos comparar essa figura. Você já teve aquelas correntes que a gente coloca no cadeado da nossa casa? Você não tem uma argola que está presa na outra, que está presa na outra, que está presa na outra? Não é assim que forma uma corrente? Aquela corrente que você prende o portão, você fecha o cadeado da tua casa? Pois é. Então, esse desenho de corrente é muito parecido com o desenho de um átomo que está ligado no outro. Que está permitindo com que o elétron pule para cá, pule para cá, pule para cá. Daí, esse desenho aqui dos átomos estarem ligados uns aos outros, num formato parecido com corrente, é que o nome dado ao movimento dos átomos é corrente elétrica. É por isso que é dito que quando há uma circulação de elétrons pelo fio, é dito que está havendo uma corrente elétrica. Por quê? Porque o átomo permite com que o elétron pule para o próximo e pule para o próximo. Então, há uma forma de um conectado no outro como se fosse o mesmo tipo do que acontece naquela corrente que você tem no portão. Uma argola está presa na outra. Cada argola seria um átomo. E os elétrons estão pulando de argola para a próxima argola. Então, isso é o porquê que chama corrente elétrica. E deste conceito de corrente elétrica, nós podemos também entender, né, nós podemos também aqui tirar que, vou ligar aqui embaixo, o potencial é o mesmo, então vou ligar. Quando eu coloco um material aqui no meio, e eu ligo aqui, ó, do mesmo jeito que eu liguei a lâmpada lá em cima, tá vendo aqui, ó? Liguei a lâmpada aqui, eu vou ligar um material aqui. Que material que eu vou ligar? Não sei. A princípio eu não sei que material que é. Então eu coloco o material, ligo por um fio aqui, ó, e ligo o outro fio aqui, e estou ligando o material que está no meio aqui, ó. Se esse material permitir que os elétrons pulem e vai para o próximo, pula, vai para o próximo, quanto mais fácil isso acontecer dentro desse material, maior vai ser a corrente. Então a corrente vai depender do tipo de material. Se o material permite que a corrente aconteça, ou seja, o elétron está ligado no núcleo, mas ele consegue se soltar desse átomo e ir para o próximo. Então, se ele consegue se soltar, ele consegue caminhar. Se ele consegue caminhar, ele consegue produzir corrente. Quanto mais fácil é esse salto, quanto mais fácil é o elétron para caminhar de um átomo para o outro para produzir corrente, nós definimos esse tipo de material como condutor. Quanto mais difícil é esse elétron escapar daqui do núcleo, né? Ó, vamos dizer que ele está ligado aqui no núcleo, só que está muito difícil dele escapar. Então, no meio de milhares, milhões, bilhões, não sei quantos, escapa muito pouco. Escapa algum só. Então, esse material ele não permite com que a corrente apareça. Então, esse material é dito isolante. Essa é a definição elétrica, né, basicamente falando, dos tipos de materiais que nós podemos ter. Nós podemos ter materiais que são condutores, mais condutores. Perdão, eu escrevi aqui errado. Isolante. E nós podemos ter materiais que têm mais dificuldade de permitir passagem de corrente. A esses materiais nós chamamos de isolante. Então, dentro deste contexto elétrico, dentro desta base que nós estamos apresentando para você, você pode perceber que
O elétron dá um nome à eletricidade, porque é ele que faz o movimento, ele é leve. O material que permite com que os elétrons vão andando dentro dos átomos, né, de um para o outro, de outro para o outro, é o material mais condutor. Aquele que não permite, aquele que tem quanto mais dificuldade ele tem de acontecer isso, ele vai se tornando isolante. E um exemplo de isolante é o plástico. Nós temos aí alguns outros materiais, polímeros, são materiais que são isolantes. O vidro, dentre tantos outros materiais, né? Então são materiais que são isolantes elétricos. Eles até conduzem, mas a corrente que passa neles é tão pequena que a gente diz que não conduz nada. A gente simplifica e diz, é um isolante. Aquela fita isolante que a gente vê as pessoas passarem em volta de um fio, ela não é 100% isolante. Passa uma correntezinha ali, mas é uma corrente que não dá nem para a gente medir direito. Então, a gente diz que não passa nada, que é um isolante perfeito. Da mesma forma, o fio de cobre, ele também não é um condutor perfeito, mas ele tem tanta facilidade de conduzir que a gente usa ele para praticamente muitas das coisas que nós usamos em eletricidade. Então, nós entendemos basicamente qual é o contexto elétrico, o porquê que é o elétron que anda, porque ele é mais leve, o próton é muito mais pesado. O que caracteriza o tijolo elementar são os átomos, e num átomo original está sempre equilibrado. Para mim produzir diferença de ficar um positivo, outro negativo, eu tenho que desbalancear. E, finalmente, nós entendemos o que é um condutor, fácil para ele conduzir, e o que é um isolante, difícil para conduzir eletricidade. Então agora, baseado nisso que nós aprendemos, a gente vai deixar com você um questionáriozinho para você refletir um pouquinho nessas questões. É bem simples, tá? Mas a gente tem por regra, quando a gente ministra acerca de algum assunto, a gente deixa algumas questões para você responder e depois ver se está tudo correto. Então, a primeira questão que eu quero passar para você é: por que o nome da eletricidade deriva deste radical? Por quê? A primeira pergunta. Segundo, por que o elétron se move com facilidade em relação ao próton? Né? A segunda. Terceiro, como é que nós podemos identificar a carga de um átomo? Então, como é que é definida a carga de um átomo? Quarto, como é que nós podemos definir condutores e isolantes? Então, bem simples, né? Bem simplificado aqui o nosso questionário, mas é para você poder refletir aí. Eu creio que você rapidamente já conseguiu decifrar aí, na verdade, todas as questões, mas a gente passa para poder ajudar você na sua reflexão acerca do tema. Tá bom? Então, essa foi a nossa aula de número 1, a aula sobre introdução à eletricidade, faz parte do nosso módulo de componentes eletrônicos, é uma base de eletricidade que nós vamos dar para poder depois entrar em módulos mais avançados. E a princípio seria isso. Desde já queremos agradecer a sua atenção. E por hora é só. Um grande abraço e até mais.